Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe sua vida de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar aqui com você. Sou o pastor Nivaldo Borges e estarei tendo o imenso prazer de estarmos trabalhando aí nessas próximas semanas, esse tema aqui, esse módulo sobre hamartiologia. Amém? Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Nós tivemos aí várias outras disciplinas trabalhadas aí pelo pastor Josué, pelo pastor Daniel. O pastor Josué trabalhou bibliologia, trabalhou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. O pastor Daniel trabalhou missiologia, que é a missão da igreja. E eu estou hoje tendo o imenso prazer de começar esse módulo com vocês, falando sobre hamartiologia. Talvez você pergunte o que é hamartiologia, né? Doutrina do pecado. Nós estaremos trabalhando nessas próximas semanas, falando sobre isso, sobre a questão da doutrina do pecado. Por que é importante, pastor Nivaldo, falar sobre a questão da hamartiologia? Porque eu ousaria dizer que a hamartiologia, a compreensão da hamartiologia, ela nos dá base para compreendermos praticamente toda a doutrina cristã. Né? Ela é a base para esse entendimento, inclusive a base da relação nossa para com o nosso Deus, né? Especialmente depois da queda. Então, é muito importante que a gente tenha uma compreensão clara, uma compreensão bíblica da hamartiologia. Só para que você tenha uma ideia da importância dessa matéria, dessa disciplina para a nossa teologia, para a nossa compreensão. Por exemplo, sem a hamartiologia, seria de difícil compreensão a cristologia, porque nós não conseguiríamos compreender a missão do Cristo. Então, sem uma compreensão clara do pecado, nós não teríamos uma compreensão clara do que Jesus de fato veio fazer, da morte expiatória dele lá na cruz do Calvário. Então, sem essa compreensão clara da hamartiologia, nossa compreensão da cristologia, ela se torna incompleta. Uma outra compreensão que nós não teríamos a mínima condição de compreender é a soterologia, né? Sótero, salvação, a teologia da salvação, que fala especificamente ali a respeito da salvação. Então, sem que nós tivéssemos uma compreensão clara, hamartiologicamente clara, nós não teremos uma compreensão soterológica clara, nós não conseguiremos compreender a questão da salvação, sem compreendermos a questão da queda, a questão do pecado, a questão da origem do pecado, as consequências do pecado. Então nós não conseguiremos desenvolver uma soterologia clara se nós não tivermos uma compreensão clara da hamartiologia. Por exemplo, pneumatologia, se nós não tivermos uma compreensão, nós não conseguiremos compreender da hamartiologia, nós não conseguiremos compreender, inclusive, a obra do Espírito Santo, né? Uma vez que a gente entende que uma das funções, uma das obras do Espírito Santo, talvez a mais importante delas, não é trazer milagres, embora que isso faz parte da obra do Espírito Santo, não é operar maravilhas, ainda que isso faz parte, mas a principal missão, Jesus falou qual era a missão do Espírito Santo aqui na Terra: convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, sem que nós... Isso está falando estritamente de hamartiologia, pecado, juízo e justiça. Está falando especificamente a questão, né, relacionada do juízo de Deus, do pecado e tudo mais. Uma outra questão também que nós não conseguiríamos ter uma compreensão clara, sem que a gente tivesse uma compreensão, pelo menos razoável, da hamartiologia, é em relação à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, se nós não conseguimos compreender bem a questão do pecado, da queda e a consequência dela, nós não conseguiremos compreender, por exemplo, a questão do juízo, nós não conseguiremos compreender a questão da morte, nós não conseguiremos compreender a questão do juízo de Deus sobre a terra. Então, ou seja, eu diria que é fundamental que nós tenhamos uma compreensão clara da relação do pecado, do homem para com Deus, do homem para com o homem, nas relações humanas. A questão, quando a gente começar a trabalhar mais especificamente na hamartiologia, nós vamos conseguir compreender, inclusive, a questão das relações humanas hoje, o problema das relações humanas, o problema do relacionamento entre pessoas interpessoais, então tudo isso. Então, convido você, seja bem-vindo aí à nossa aula, tenho certeza que vai ser de grande proveito, vai ser bênção para a sua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria convidar você que está assistindo agora pela primeira vez, eu queria te convidar você não pode deixar de assistir às aulas anteriores.
as outras disciplinas anteriores, para que você tenha uma compreensão clara, mais clara possível aí da teologia, nesse nosso curso livre de Teologia Livre. Então você pode entrar aí, tá aí no canal, tá bom? Você vai estar vendo aí todas as outras, está dentro de uma playlist específica, né, do curso de teologia. Você vai poder entrar e você vai estar vendo todas as outras aulas, desde a primeira aula lá com o pastor Josué, a aula anterior do pastor Daniel, e aí a gente com essa aula aqui, tá bom? E tenho certeza que vai te edificar muito, tá bom? E queria que você compartilhasse com outras pessoas, quem você queira que aprenda mais das coisas de Deus, relacionadas ao reino de Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu gosto tanto desse tema, eu acho tão interessante esse tema, hamartiologia, que algum tempo atrás eu fiz um filme, e o nome do filme é Hamartia, e baseado mais ou menos nisso. Então, eu queria convidar você, né, se você puder, para você assistir o filme Hamartiologia, que está lá no meu canal. Eu posso deixar aqui na descrição, aqui no chat, para que você esteja vendo, para que você esteja aí assistindo esse filme. Fala sobre relações humanas, um problema do relacionamento e tudo mais, que eu tive a oportunidade de escrever e produzir há alguns anos. Eu vou deixar aqui só o trailer para vocês verem, para a gente... Hoje é uma aula introdutória, tá bom? Então eu vou deixar aqui o trailer para que você veja, que eu acho que é relevante uma vez que a gente vai estar falando sobre esse tema, tá bom? Vamos lá? Que? Um rapaz querendo me conhecer? Tá aí, vamos ver se ela é crente mesmo. Eu vou colocar tudo nas redes sociais, nas que você deveria. Se eu te contasse o que eu fiz, o que eu sou, você me mataria. Você ainda se acha perfeitinha, santa? Você ainda vai ficar nos sinais arrotando essa entidade, mostrando para as pessoas o que você não é. Escuta, moço, nada do que você fez fará com que Jesus te ame menos. Muito bem, você viu o trailer do filme, né? Que, como eu disse para você, que eu tive o prazer e a honra de produzir, de escrever, de dirigir alguns anos atrás. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai estar trabalhando aí nesse nosso curso de teologia, tá bom? Vamos lá. Então, falando sobre hamartiologia. Então a gente vai estar trabalhando aí algumas questões. Deixa eu colocar aqui na tela para você ver. Deixa eu ver aqui. Ok? Então nós vamos estar trabalhando o fato do pecado, e aí o que diz algumas filosofias, algumas ideias, algumas doutrinas a respeito dessa questão, e aí a gente vai estar trabalhando hoje, basicamente esse ponto 1 a gente vai estar trabalhando hoje. Também nós temos aqui, a gente vai estar trabalhando também a questão, né, da origem do pecado, ok? Você está vendo aí na sua tela a questão aí da origem do pecado, quando foi que o pecado se originou e tudo mais, tá bom? Depois nós vamos estar trabalhando sobre a natureza do pecado e, por fim, estaremos trabalhando sobre as consequências do pecado, tá certo? Então tenho certeza que vai ser aí abençoador pra gente, amém? Trabalhando sobre esses temas aí. Então assim, a gente vai começar falando sobre o fato do pecado. O pecado é um fato, né? Mas aí existem várias filosofias, existem várias linhas filosóficas e tudo mais, que tem alguns pensamentos que não são pensamentos bíblicos, tá ok? E é sobre isso que nós estaremos falando hoje e a partir de agora. O pecado, ok? Então vamos lá. Entendendo algumas questões em relação a isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: está escrito na palavra de Deus, a gente entendendo a questão do pecado, né? Está escrito que Deus, né, ao completar a boa obra da criação, declarou que tudo era muito bom. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Porque
É complicado a gente olhar para o mundo hoje, puxa vida, mas foi Deus quem criou tantas coisas boas e o mundo hoje está esse caos, né? A gente olhando para o mundo hoje, é inevitável a gente, né, não observarmos o caos que o mundo vive hoje, o caos que o mundo está vivendo hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender nessa aula introdutória é de que tudo que Deus criou foi bom, e é bom, né? No seu princípio, na sua origem, era bom. Mas como explicar a questão de como tudo isso se tornou? É exatamente onde que nós vamos estar trabalhando dentro do entendimento aí da hamartiologia. Observando mesmo ligeiramente, chegamos à convicção de que muitas coisas que agora existem não são tão boas. O mal, a impiedade, a opressão, a luta, a guerra, a morte, o sofrimento, e naturalmente surgem aí algumas perguntas, né? Ou talvez a mais importante é: como então entrou o mal no mundo? E é em cima disso que nós vamos estar fazendo a nossa viagem a partir de agora para buscarmos compreender essas questões. Amém? Então vamos lá. A Bíblia oferece, né, a resposta de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender, a resposta está na palavra de Deus. A Bíblia oferece a resposta de Deus. Ainda mais informa-nos o que o pecado realmente é. A resposta está onde? Nas filosofias? Não, a resposta está na palavra de Deus. E, melhor ainda, apresenta-nos o remédio para o pecado. Então, todas as respostas estão aonde? Na palavra de Deus. E é nessa direção que a gente vai estar caminhando, que a gente vai estar seguindo nesse nosso curso de hamartiologia. Amém? Então, vamos lá. O fato do pecado. A primeira coisa que a gente precisa entender é: o pecado é um fato, certo? Isso não há dúvida quanto a isso. Não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado. A história e o próprio conhecimento íntimo do homem oferecem abundante testemunho do fato. Então, não há dúvida em relação a isso. Agora, muitas teorias, porém, aparecem aí para negar, desculpar e ou diminuir a natureza do pecado. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, nessa nossa aula introdutória. E dentro dessas ideias, nós temos aí, por exemplo, o ateísmo, né? O ateísmo, ao negar a Deus, nega também o pecado, porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. Se não há pecado, então, ou se não há Deus, então não há pecado. E aí eu abro um parêntese aqui para a gente, nesse momento. É por isso que nós estamos vivendo em uma sociedade completamente depravada, né? E a tendência dessa sociedade é tornar-se cada vez pior. Por quê? Porque uma vez que você nega a existência de Deus, você está naturalmente também negando a ofensa contra Ele, que nesse caso é o pecado. E se você nega que Deus existe, então você nega a questão da natureza do pecado. Então a gente está caminhando dia após dia para uma sociedade cada vez mais depravada, uma sociedade cada vez mais destruída, porque dia após dia, infelizmente, é uma filosofia maligna do inferno que tem surgido, especialmente no meio das universidades, né? Eu trabalho com jovens e adolescentes, então é algo que a gente lida constantemente com essa questão do ateísmo, então é algo muito sério. O homem pode ser culpado de pecar em relação a outros, pode pecar contra si mesmo, porém estas coisas constituem pecado unicamente em relação a Deus. Então a gente precisa entender isso. Uma outra filosofia terrível e que se impera, especialmente no nosso tempo hoje, é o determinismo, né? Essa ideia determinista ela é muito séria, porque ela isenta o homem da responsabilidade do seu erro. O determinismo é a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade, né? Nós imaginamos que somos livres para fazer nossa escolha, segundo eles. Porém, realmente, nossas opções são ditadas por impulsos internos e circunstâncias que escaparam ao nosso domínio. A fumaça que sai pela chaminé parece estar livre, porém se esvazia por leis inexoráveis, ou seja, há uma fumaça. Isso aqui está se referindo ali a quando vai se escolher o Papa, né? Então havia uma fumaça que saía ali, e aquela fumaça, ela representava a cor daquela fumaça, a depender da cor, da intensidade da fumaça, ela representa a escolha que foi feita ali do concílio dos papas, né? Então, a depender da cor, determinará qual foi a escolha. Então, essa alusão aqui é exatamente a isso. Então, a fumaça que sai pela chaminé
parece estar livre, porém se esvai por leis inexoráveis. Ou seja, na verdade não. Na verdade, as nossas escolhas, elas têm consequência. E elas são resultado não de leis inexoráveis, não de coisas abstratas, coisas que não. As nossas escolhas, elas são baseadas em nossa vontade, naquilo que nós escolhemos. Nós temos responsabilidade em relação a elas. Ao contrário do que muitos dizem lá, por exemplo, na escolha lá no Vaticano, não, foram forças extraordinárias, sobrenaturais, que escolheu o Papa. Não foram. A gente sabe que foi escolha das pessoas. Houve ali uma votação, houve ali, né, um concílio e as pessoas escolheram. Então, apenas para poder fechar esse ponto. Sendo assim, continua essa teoria. Uma pessoa não pode deixar, né, de atuar na maneira como faz. E, estritamente falando, não deve ser louvada por boa, né, nem culpada por ser má. Então, ou seja, não há responsabilidade. Então, você não pode ser louvada por aquilo que você faz de bem, mas também você não pode ser culpada por aquilo que você faz de mal, uma vez que você não tem responsabilidade nem domínio sobre as suas próprias escolhas. É um pensamento do determinismo. E isso é algo muito sério. O homem é simplesmente um escravo das circunstâncias. Mas, né, existem coisas aí mais sérias em relação a isso. Vamos lá. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, afirma determinantemente, não, ou terminantemente, que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. Lá em Deuteronômio a Bíblia vai falar isso. Eis que hoje coloco diante de vocês o bem e o mal, né? A vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva. É um conselho de Deus. Então, a responsabilidade da escolha é nossa. Não é? Mais adiante, a gente vai entrar mais aprofundadamente sobre isso. Uma liberdade implícita em todos os mandamentos e exortações da palavra de Deus. Né? Longe de ser vítima de fatalidades e casualidades. Declara-se que o homem é o arbítrio do seu próprio destino. Eu acredito muito nisso. Eu creio muito nessa realidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não é? Nós somos responsáveis. E um dia nós seremos julgados por elas. Então, olha que coisa interessante. Durante uma discussão sobre a questão do livre-arbítrio, o Dr. Johnson, notável autor e erudito inglês, declarou, olha, sabemos que nossa vontade é livre. É isso, né? E isso é tudo que há no assunto. Olha, presta atenção. Olha o que vem agora depois. Cada grama de bom senso excede em peso a 1 tonelada de filosofias. Entendeu aí? Olha que coisa interessante. Né? Eu não sei se vai aparecer aqui. Isso, aparece aí, para você. Ó. Cada grama, né, aqui no finalzinho, cada grama de bom senso excede em peso a 1 tonelada de filosofia. Ou seja, o que nos norteia é o quê? É o bom senso. Mas o determinismo vai dizer que não. Nós não somos responsáveis pelas nossas escolhas, por aquilo que a gente escolhe, por aquilo que a gente faz. Tudo já foi determinado. Né? E ainda continuando diante dessa questão, né? Uma consequência prática do determinismo é tratar o pecado como se fosse uma enfermidade, por cuja causa o pecador merece dó ao invés de ser castigado. Né? Não, o pecado é uma doença, então não pode ser culpado por aquilo que ele não tem responsabilidade. Porém, a voz da consciência que diz, eu devo refutar essa teoria. Então, nós temos uma voz, nós temos uma consciência, e a nossa consciência cristã, ela vai nos dizer que nós precisamos sim refutar essa ideia do determinismo. Amém? Uma outra ideia que nós precisamos, nessa aula introdutória, inicial, trazer em relação ao fato do pecado, nós falamos sobre o ateísmo, né? Falamos sobre o determinismo e agora vamos falar sobre o hedonismo, que é uma outra ideia. Inclusive, talvez não se discuta tanto essa questão do hedonismo, essa ideia hedonista, mas as consequências no tempo que nós estamos vivendo hoje, elas são extremamente notáveis. Elas estão aí, a gente vê isso de uma forma muito clara no tempo que nós estamos vivendo. Hedonismo vem da palavra grega que significa prazer. É a busca do prazer acima de qualquer coisa. Eu conheço uma pessoa que durante muito tempo essa pessoa determinava o seguinte, olha, o importante é ser feliz. Essa pessoa sempre dizia isso.
Infelizmente, hoje, eu vejo que essa pessoa tem colhido uma consequência da vida que não é bem felicidade que ela tem vivido. Infelizmente, por pensar dessa forma, a vida a levou por caminhos complicados na sua história, que não é bem felicidade que essa pessoa tem demonstrado nos nossos dias, pelo contrário. A felicidade tem sido a ausência na vida dessa pessoa e de pessoas que pensam dessa forma, não é? É a teoria que sustenta que o melhor ou mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga à dor. De modo que a primeira pergunta que se faz não é: isso é correto? Né? Então, quem geralmente caminha nessa direção, nesse entendimento, geralmente, diante de determinadas circunstâncias, diante de determinadas situações na vida, geralmente essas pessoas não se perguntam: isso é correto? Isso é certo? Né? Eu devo fazer isso? Mas, geralmente, a pergunta que se faz é: isso traz prazer? Então, o fator determinante da pessoa escolher entre uma coisa e outra não é: isso é correto? Eu posso fazer isso? É correto fazer isso? É honesto fazer isso? É certo fazer isso? Mas geralmente, e essa geração tem vivido muito isso, a pergunta que se faz normalmente hoje é: isso traz prazer? Porque se trazer prazer, os fins justificam os meios. Então, se o fim é ter prazer, então não importa a consequência disso, não importa o que vem a acontecer, não importa os meios que eu vou trilhar, o caminho que eu vou trilhar para alcançar esse prazer almejado. É a geração que nós estamos vivendo hoje. Hedonismo. A tendência geral do hedonismo é desculpar o pecado e disfarçá-lo com designações tais como, por exemplo, é uma fraqueza inofensiva. Não, besteira, não tem nada a ver. É apenas uma fraquezinha, não tem nada demais. Outra, é pequeno desvio. Gente, isso não tem nada demais, é um pequeno desvio. Né? Outra, é mania do prazer. Então, não, é mania. Então, mania de trair, mania de ser desonesto, é mania de mentir. Então, não tem nada demais, não tem nada, é apenas uma mania. Uma outra ideia aqui, é fogo da juventude. Não, gente, isso aí faz parte da juventude, é natural a juventude. Então esse tipo de pensamento, de comportamento, não tem nada demais, faz parte da juventude, é o fogo da juventude. Uma outra ideia, eles desculpam o pecado com expressões tais como, por exemplo, errar é humano, o que é natural é belo, e o que é belo é direito. Então, não tem nada demais. Será? É sobre essa teoria que se baseia o ensino moderno de autoexpressão. Em linguagem técnica, o homem deve, por exemplo, libertar suas inibições. Não, vocês têm que se libertar das suas inibições. A gente vê muito isso hoje, né? E isso ser aplicado, essa ideia ser aplicada de forma completamente irresponsável. Em linguagem simples, ceder à tentação, porque reprimi-la é prejudicial à saúde. Não podemos, a questão, né, da castidade antes do casamento, a questão né, da preservação da individualidade antes do momento apropriado, mais estritamente falando da questão da sexualidade. Então não pode reprimi-la, né? A gente tem que dar vazão, tem que deixar o jovem fazer aquilo que ele quer fazer, tem que deixar o jovem, porque reprimir isso é prejudicial à saúde, é o que a gente vê hoje, não é? Naturalmente, isso muitas vezes representa um intento para justificar a imoralidade. No fundo, essa teoria está o desejo de diminuir a gravidade do pecado e ofuscar a linha divisória entre o bem e o mal, e entre o certo e o errado. É fruto de uma sociedade hedonista, que busca o prazer acima de qualquer coisa, não importando as suas consequências finais. Infelizmente, queridos, é nesse tempo que nós estamos vivendo. E nos é necessário compreendermos muito bem essa realidade, até mesmo para que nós possamos ter uma resposta bíblica diante dessas circunstâncias, realidades que nós estamos vivendo, não é? Representa uma variação moderna da mentira antiga.
Você lembra lá do Éden? Certamente não morrerás. Aquela mesma mentira que Satanás diz para Eva, ela continua a ecoar nos nossos dias. Ela é um eco no nosso tempo. Ah, não tem nada demais. Não tem problema. Ah, Deus disse, não é bem isso que é a realidade, não. Deus estava enganado. Deus está sendo radical. É radicalismo isso. Pois é, mas a gente sabe qual é a consequência, não é? Vamos lá? Vamos continuar? E muitos descendentes de Adão têm engolido a amarga pílula do pecado, adoçado com a suposta suavizante segurança. E isso não te fará mal algum. O bem é simbolizado pela alvura e o pecado pela negrura. Porém, alguns querem misturá-los, dando-lhes uma cor acinzentada e neutra. Não há neutralidade em relação ao pecado. Não há como misturar bem e mal e ter um resultado bom. Isso é muito sério. A demonstração divina, aqueles que se procuram confundir as distinções morais olha o que a Bíblia vai dizer, né? Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Ai daqueles que chamam o mal bem e o bem mal. Ou seja, a visão bíblica para esse entendimento, essa filosofia hedonista ai daqueles que tenta trazer uma visão diferente daquilo que Deus nos apresenta. Vamos seguir? Agora a gente vai falar sobre ciência cristã. A gente falou sobre ateísmo, determinismo, hedonismo e uma outra filosofia muito perigosa que é chamada de ciência cristã. A gente tem aqui a pessoa que encabeçou essa ideia, a pessoa autora dessa ideia, Mary Baker, que mais tarde se tornaria a profetisa da ciência cristã. Essa seita nega a realidade do pecado, declara que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente a ausência do bem. Né? Ou seja, o pecado não existe, é apenas a ausência de práticas boas. Né? Então, continuando, nega que o pecado tenha existência real e afirma que é apenas um erro da mente moral. Né? O homem pensa que o pecado é real, por consequente, seu pensamento necessita de correção. Então nega a realidade da materialidade do pecado. Né? Então isso é muito sério. As Escrituras denunciam o pecado como uma violação positiva da lei de Deus, como uma verdadeira ofensa que merece castigo real no inferno real. Não é? Então essa filosofia ela vai tirar do homem essa responsabilidade. Não, o pecado não é real, ele não existe, é apenas a ausência de praticar o bem, as coisas boas, então, mas não é um fato em si, não há uma realidade em si. Parece bonitinho, mas as consequências disso, diretas, são muito sérias, porque ela tira a materialidade do erro. Então, se não há materialidade no erro, também não há materialidade na consequência, e isso é algo sério. E a outra, para a gente finalizar essa sequência hoje, é a evolução, né? E isso é muito sério. A evolução considera o pecado como herança do animalismo. Ou seja, aquilo que a gente faz é apenas a herança da nossa natureza genética, dos nossos ancestrais animais, né? Animalismo primitivo do homem. Desse modo, em lugar de exortar a gente a deixar o velho homem, ou o antigo Adão, as proponentes dessa teoria desviam a de mostrá-los a deixassem o velho macaco ou o velho tigre. Como já vimos, a teoria da evolução é antibíblica. Né? Além disso, os animais não pecam, eles vivem segundo sua natureza e não experimentam nenhum sentido de culpa por seu comportamento. Não é verdade? É certo que o homem tem uma natureza física, isso a gente não nega, isso não é algo inegável. Porém, essa parte inferior do seu ser foi criada por Deus, e é plano de Deus que esteja sujeita a uma inteligência divinamente iluminada. Então, nós não estamos aqui para poder negar a nossa natureza animal, vamos dizer assim, a nossa natureza física, que ela tem uma certa semelhança com os animais, não é? Mas diferentemente dos animais que são movidos ali apenas e exclusivamente pelo seu instinto animal, nós temos uma consciência racional
E essa consciência racional é que vai nortear as nossas ideias, as nossas escolhas. E essa consciência racional é aí que habita o Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos culpar ou talvez desculpar determinados comportamentos errados do homem e atribuir isso à natureza ancestral de algum bicho, de um animal. Não, isso aqui é apenas consequência da evolução. Não. Nós não temos essa ideia. Primeiramente, que a gente não vem desse princípio da evolução. Nós somos criados, seres humanos, criados por Deus como seres humanos. Isso é algo tão sério que eu não vou entrar aqui, eu não vou usar a expressão, porque isso pode trazer algum problema. Hoje, através dessa rastreamento, né, daquilo que é falado, mas a gente sabe que existem aí algumas ideias especialmente relacionadas ao comportamento sexual humano que atribui determinada, ou tenta justificar determinada posicionamento sexual a questões de comportamento de alguns animais. Não, isso faz parte da natureza, isso é natural, porque determinado animal se comporta desse jeito. Mas a gente sabe que o que nos norteia não é a nossa natureza física, mas o que nos norteia é a nossa consciência espiritual, que nós temos da parte de Deus. Amém? Então, a gente finaliza por hoje, né, essa nossa primeira aula introdutória, e estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, poder compartilhar esse tempo de aprendizado juntamente com vocês. E semana que vem nós estaremos falando sobre esse tema aqui, a origem do pecado. Amém? Vai ser algo maravilhoso, eu creio que vai nos edificar muito e eu creio que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Amém? Então, eu queria que você, como disse, se você ainda não assistiu às aulas anteriores do curso, assista lá, entra lá. Nós temos uma playlist aqui no canal e aí você pode aí rever todas as aulas anteriores. Amém? Se prepare para a nossa próxima aula na semana que vem e esteja aí revendo, esteja aí nos acompanhando. E nós vamos entrar de uma forma mais profunda quando a gente falar sobre a origem do pecado semana que vem, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Um beijo no coração, fique com Deus e até na próxima semana, se Deus quiser. Tá bom? Foi muito bom estarmos juntos hoje, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Um beijo no coração e até a próxima semana, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vou deixar aqui a nossa finalização.